Boa tarde, dando início à quarta e última oitiva da data de hoje, da CPI, que apura os danos ambientais do Rio Pará. Estamos aqui recebendo, como testemunha, a jornalista e cineasta Priscila Brasil. Uma solicitação de requerimento, deputado Bordalo, aprovado por unanimidade por esta comissão. Eu queria qualificar a senhora, Vossa Excelência. O deputado Bordalo vai ser o relator interino. Queria que a senhora dissesse o seu nome completo, idade, função e empresa que trabalha atualmente. Pode ligar, só apertar o botão. Me chamo Priscila Brasil, tenho 39 anos, sou documentarista há 15 anos e trabalho numa empresa chamada Companhia Amazônica de Filmes, que é de minha propriedade. E estou fazendo uma série de documentários chamado Amazônia Ocupada, que são 13 documentários para a TV pública brasileira. Obrigado. Priscila, seja bem-vinda à CPI. Obrigada. A senhora está na qualidade de testemunha. A senhora tem o direito de responder as perguntas que forem necessárias, que for cabível à senhora. Tem o direito também de permanecer em silêncio, que não souber a seu respeito. E, baseado no artigo 203, tem o direito de falar a verdade, tudo que se falar será usado contra você e tem a obrigatoriedade de falar tudo a verdade. Você cumpre o compromisso? Compromisso. Tá. Eu passo as palavras ao deputado Bordalo para fazer as perguntas e a gente pode até fazer, Bordalo, podemos fazer juntos, né? Fazer um prazo para ela conversar, explicar tudo que... Pode ser, ela você observou. gostaria de ter um tempo inicial para traçar um panorama para nós daquilo? Acho que sim. Tem alguma apresentação, alguma coisa? Eu tenho umas fotos e um vídeo que Pois eu não, fiz. então Vocês querem vamos começar por assistir isso, talvez? logo. Então a gente abre a palavra. Eu acho que é melhor eu só introduzir como eu cheguei neste lugar. E aí a gente vê o vídeo. Você mostra o vídeo, conversa, explica o que você viu, o que você durante o tem vídeo passando, eu posso... de informação e depois a gente entra para as perguntas, tá? Ok. Porque nós te chamamos mais para saber, ouvir o que você viu, o que você tem de conhecer, de contribuir. Isso aí faz Mas parte Carvalho, do seu nosso telefone, filme. eu A não gente entendo fez uma isso. filmagem, isso aí era Quinta-feira Santa, logo antes da Páscoa. Então a cidade estava bastante vazia, mas a gente foi encontrar moradores, né? E aí, durante esse encontro com Descreva os para a moradores, gente, onde é que nós estamos a aí? gente está indo num lugar, a gente tentou chegar por barco, não deu certo, a gente foi para um lugar que é naquela beira-rio ali, onde Sim, tem a perto comunidade. da Vila do Conde, isso? Você indo direto naquela como é que chama aquela Vila Nova? Vila Nova? Uma vila de pescadores, né? Que é no Rio Dendê. Não, é no Rio Não? Pará. No Rio Pará. Isso. Você vai, sabe qual, uma que você vai é uma via bem na beira-rio. Eu posso mandar depois a identificação dessa via para vocês. Tá ótimo. Mas é uma via que você vai bem na beira do Rio Pará mesmo, é perto do porto, já bem perto do porto. Vila do Conde. Vila do Conde. Isso, Porto é do a Conde. é a comunidade mais próxima do porto. E você indo direto, você vai entrar nesse caminho aí. Até aí você vai até um determinado lugar, você vai por carro. E a partir de determinado lugar o carro não passa, você tem que ir. Nós fomos levados por moradores, né, do lugar. E acho que pode até passar um pouco. É um caminho bastante complicado de ir, é muita lama, é a lama até o joelho. E a gente foi num dia que estava chovendo muito, e eu acho isso muito importante. Porque é um caminho muito difícil de fazer em dias com muita lama. Porque ele fica realmente quase intransitável. E quando a gente chegou lá, e aí vocês vão ver essas imagens de quando isso aconteceu, o rio já estava, para a gente, estava barrento. Para eles, moradores, já tinha uma diferença. E permanecendo nesse lugar, a água foi ficando mais vermelha. E na progressão vocês vão ver que a água vai ficando vermelha, aí a Helena estava para a gente apenas barrenta, e ela vai ficando vermelha até que uma mancha vai se formando no rio, uma mancha vermelha. O que são essas coisas aí? Eu não faço a menor ideia, mas são artefatos de concreto, né? Parece tubulações, né? Exatamente. Parece tubulação de algo que não terminou, né, na minha opinião. E aí está sendo desaguado direto no Rio Pará. Isso deságua direto Essa no Rio cor Pará. barrenta, né? Isso. Não, mas aí depois, mais pra frente, vai dar para ver que aqui é bauxita. E assim, é super vermelho depois, vai ficando vermelho. Isso aí ainda é para vocês entenderem como era quando a gente chegou. Ó, e vai ficando vermelho, e tem vários, entendeu?
E é um lugar muito fácil de achar, porque tem todas essas tubulações de concreto. Mas não é um tubo que joga, é esse canal, entendeu? Então, apesar de ser um lugar natural, assim, né? Isso vem da Imeris, é? A gente subindo o drone depois, pensei, eu não estava com o drone aí não, porque é impossível levar. Mas, ó, tá vendo o porto? É uma boa referência. A referência de... Ela já está meia Mas vai ficar bem mais. Né? Vai ficar bem mais. Ali já é... Aí é pra gente mostrar que isso aí é bem próximo do porto, né? A gente já está bem próximo do porto. E se você subir o drone, você vai ver que na linha reta disso daí está a fábrica. Ó, tá vendo como já está ficando mais? E aí dá para ver depois, nas fotos e no... Na verdade, não é um tubo, né? É um... Ó, os tubos estão do lado, como se algo... Ó, tá vendo que tem uma... Volta um pouquinho. Tá vendo que já vai formando mancha uma que foi mancha? Que você publicou. Isso é o que eu publiquei. Ela vai formando essa mancha avermelhada no rio. Essa água está vindo por baixo? Essa água está vindo por cima. Né? Não, eu sei, mas a coloração vermelha está vindo de baixo para cima, será? Não, ela tá vindo junto. Está saindo daquele igarapé. Ela tá vindo junto com o igarapé. Ela vai fazendo um caminho pela força da a saída. Gente vai sair da mancha, vai vir até onde está, para vocês entenderem de onde está saindo. Ele fez um take, ó, tá vendo? Vem daqui. E aí ela vai formando essa mancha. Acho que tem um outro take mais na frente, acho que é esse, que ele vai sair daí e vem até atrás. A senhora lembra que dia precisamente do mês? Quinta-feira Santa, acho que era 28 de março. Era um dia que choveu muito. Eu acho 28 de março. É Quinta-feira Santa, é 28 ou 29 de março. Eu quero só salientar uma coisa. Choveu muito. Choveu muito mesmo. E eu acho que isso é muito relevante para o que a gente está vendo. Porque na hora que chove muito e que as coisas saem do lugar, entendeu? Talvez se a gente for nesse lugar, num dia comum, sem muita chuva, a gente não presencie isso. É a minha opinião, assim. Acho que eu queria reforçar. Mais de um mês depois do dia 16, 17, onde teve também uma grande chuva, um dos maiores existentes. Exatamente. Né? Foi depois segundo o informe do Sistema Provavelmente, que tem várias pessoas informando. Né? Já tá isso. Olha aí a imagem. O chefe do governo... Estou até na colação diferente. Olha aí. É que tanto tubo, né? Isso. Chama atenção esse negócio. Esses tubos estão lá, gente, porque esses tubos não foram retirados. Isso é de retirada muito difícil. Eles estão lá. Então a gente tem um material para coletar. Será que veio descendo da maré? Ou tentar implantar uma tubulação aí? Há muitos anos, nos últimos 10 anos pelo menos, o que dizem, né? E eu sou arquiteta de formação, né? Então tenho muitas pessoas do meu contato que são engenheiros e tal. E o que as pessoas me dizem é que nos últimos 10 anos houve muitas alterações na planta da Hidro. Entendeu? E eu não tive acesso. Dá para botar lá um finalzinho só do vídeo? Final mesmo. Que nos últimos 10 anos aumentou muito o volume de produção. E com essa produção houve várias expansões e várias modificações nessa planta. Dá um pause aí. Não posso te dizer. Você vê que os tubos estão com a mesma coloração. Sim. Daquela... Não, aí... A mesma coloração daquela daquela bacia que ele cai a água para depois descer no canal. Isso. E que novas bacias teriam sido construídas nesses últimos 10 anos. Eu não posso afirmar isso, porque eu não tenho as plantas. Sim. Essas plantas devem estar na SEMA, só que a gente não conseguiu até agora acesso a elas. Isso é uma coisa, até uma sugestão que eu dou à CPI, é solicitar a SEMAS as plantas e o RIMA da Hidro e das modificações dessa planta nos últimos 10 anos. Nós já fizemos o pedido, viu, Madalena? Dessas coisas, né? Está no prazo de entrega das plantas todas da IMNES. Inclusive, a CODEC está fazendo um novo levantamento de área urbana ou rural daquela área, para poder, nós também sabemos o que é área urbana, o que é rural, para licenciamento ambiental, para LO, que é licença de operação, licença de funcionamento também, tudinho. Mas tudo isso deveria estar arquivado na SEMA, para acesso imediato, inclusive, eu acho. Não tem nem levantamento, está sendo feito agora. Eu vou ler para você, Priscila, uma frase que foi extraída, quer dizer, do sítio da própria Hidro, para dialogar com você sobre o que você acaba de falar. Abre aspas.
Antes disto, a Hidro se reconhece ou se auto-impõe uma, diria assim, característica da coragem, a coragem como valor empresarial. E com base nisso, ela, abre aspas, diz: enfrentar desafios e assumir riscos calculados, mesmo que os resultados sejam incertos. Fecha aspas. Você já ouviu essa frase? Vou repetir para você. Depois de definir a coragem como seu valor intrínseco, ela estabelece o seguinte desafio: enfrentar desafios e assumir riscos calculados, mesmo que os resultados sejam incertos. Eu perguntei isto aqui para o vice-presidente de Relações Governamentais da Hidro. Ele não soube me responder. Mas você que vem acompanhando já há algum tempo esse documentário que você está fazendo, se eu não estou enganado, é Amazônia Ocupada. Amazônia Ocupada. Você tem vivenciado situações parecidas como essa de Barcarena ou da Hidro, por onde você tem passado? O que é que você teria de elementos assim já de vivência sua, de constatação dessa presença desse tipo de exploração de bauxita, de complexos minerários aqui na região, que você faria paralelo com Barcarena hoje, por favor? Eu acho que a gente está num momento muito crítico da exploração minerária, da exploração da Amazônia como um todo. Eu acho que o capitalismo mudou, né? A gente tinha, no início da exploração da nossa região, a gente tinha um capitalismo ainda muito fordista, onde as empresas ainda tinham donos, né? Hoje em dia você tem stakeholders, você tem pessoas que têm ações. E nessa nova fase do capitalismo, digamos assim, as coisas ficaram muito piores para a gente. Porque eles vêm e eles precisam dar retorno para esses stakeholders muito mais rápido. Então, você tem gente que não está preocupado com o amanhã, está preocupado com o hoje. Você não tem o amanhã de nenhuma comunidade, você não tem o amanhã de nenhum estado, você não tem o amanhã de natureza, de nada. Você está precisando de hoje, de dar resultados hoje, para que as suas ações subam hoje. E quando isso acontece, a gente tem uma explosão de problemas muito grandes e na Amazônia inteira, entendeu? Todas as empresas minerais, elas estão pressionadas pelo mercado. Então, essas pessoas pressionadas pelo mercado, elas são capazes de fazer qualquer coisa. Inclusive, arriscar segurança. Com certeza. Os riscos, quando ele diz risco, talvez ele esteja dizendo isso, entende? Eles estão pressionados a tomar riscos. Porque, para eles, é fechar uma empresa dessa e ir embora amanhã, entendeu? Não tem em nenhum lugar que você vá na Amazônia, existe uma preocupação na retirada de uma empresa. Ela nunca é feita. As empresas largam, quando acaba o minério, elas largam as populações de qualquer jeito. Então, hoje a gente está falando Mas a gente tem escutado muito aqui, inclusive tem tido reações ao trabalho desta CPI, em defesa dos empregos. São temporários. Como é que você avalia isso? Esses empregos são temporários. Qualquer emprego de mineração é um emprego temporário. Mesmo esses que incorporam trabalhadores dentro da própria fábrica? Não, eles são temporários. O minério extingue, o minério acaba. E assim, eu convido vocês a olharem para outros lugares, como Serra do Navio, por exemplo, como Pedra Branca do Amapari, que são cidades que se tornaram são condições muito críticas. Serra do Navio aqui no Amapá. Isso, né? Olha só para o Amapá. Olha o que aconteceu depois. Acabou o minério, o que aconteceu? A empresa fecha, ela entrega para o Estado e o Estado que se vire. Você já esteve aqui naquela região de onde está o COA, como é aqui em Juruti, você já esteve por lá? Itaítu próximo, sim, mas eu não trabalhei com a MRN, nunca trabalhei. Nem Paragominas também, onde sai o minério verdadeiro que vem para cá, ainda vou para lá. Inclusive o minério extraído lá, né, Bodala? Ele vem também de tubulações para
para a Tem empresa um ir. estudo da universidade, que está sendo, inclusive, objeto de fundamentação de uma ação, não é? Para a paralisia da exploração da mina de bauxita em Paragominas, porque esses exames estariam a indicar que esta matéria-prima já teria um grau de radioatividade, de contaminação própria dela, que depende, inclusive, do material que vai ser usado para lavá-la, já usada aqui no processo de industrialização primário, né? Naquela área de trombeta, você também ainda não conseguiu? Não, eu não trabalhei. Eu estou trabalhando mais com as que estão em extinção ou com a questão com problemas imediatos. Assim. Então, no buraco lá de No Batata? Não, de Marabá, lá no caso da extração lá do Terra Pelada. Já teve. Sim. Aquilo também é uma herança que nós ficamos, né? A gente fica deixaram com uma herança. pra gente. Como a gente vai ficar com essa herança, né? Dessas bacias de rejeito? Tira uma dúvida não aqui tem também. nenhum projeto para acabar, para retornar elas para a gente, né? Minhas 3 perguntas praticamente foram respondidas, né? Primeiro, se você teve o documentário seu fazia parte do impacto de 16 a 17. Você falou que foi depois, né? Dia 28 de fevereiro de março, né? Isso. Mas você deu um histórico geral. A outra, se a senhora realizou alguns documentários de dano ambientais em outros municípios, que o Batalha perguntou, você já respondeu também. Na né? Amazônia inteira até o Acre. Agora, só o mais importante, nesse caso lá que você observou, você chegou a entrevistar algumas pessoas naquela comunidade lá, Sim. que falaram para você, e o que você pode extrair dessas pessoas, que você um relatório para a gente que nós já ouvimos aqui mais de 30 pessoas, já sabemos bastante, mas do que você ouviu, você é diferente da gente, uma CPI investigatória. Lá você estava com os jornalistas, as pessoas podem ter uma abertura melhor para vocês, e falou o sofrimento e o que vinha acontecendo. Primeira coisa, não é apenas um ponto. Eu filmei um ponto de vários pontos. Segundo eles, Está vários dizendo pontos. que, parecido com aquele, você Existem filmou vários outros. pontos de vazamento. Não, eu ainda não filmei. Eu pretendo fazer isso, mas eu ainda não tive tempo de ir. Mas o relato é que não é um ponto, são vários pontos. E esse relato não é só das comunidades. Esse relato vem de técnicos também, de outras pessoas que eu escutei. A gente vai até solicitar esse vídeo seu, porque a gente vai querer chegar nesse ponto lá. Eu essa acho muito estimulação. importante. Para te até é importante E assim, né? existe, Ou mandar os técnicos dele lá. existe um ponto logo à frente desse. E segundo outros técnicos, existem vários pontos. Seriam inúmeros pontos. Nós não estamos falando de um. E assim, pela condição desse a gente está vendo um monte de artefatos de concreto. Eu, particularmente, acredito que a gente não está falando de uma coisa que aconteceu ontem, entendeu? A gente não está falando de alguma coisa que foi ontem. Até pelo que tu mesmo observaste, que os tubos estão vermelhos, nós não estamos falando de algo que aconteceu ontem. É importante ir nesse mesmo ponto aí, olha, eu parei aí, justamente para ver, está vendo esse ponto? A gente vai lá, faz a foto, para ver se esses tubos andaram. Porque a gente vai ter uma noção se já estavam plotados aí ou se vieram descendo já da própria fábrica para ali. Eu acho importante fazer o caminho daí até a fábrica. Com certeza. Pelo mato, assim. Eu gostaria de fazer, mas como eu não tenho autorização, eu não fiz. Eu não fiz porque eu não tenho autorização. Se eu tivesse, eu teria ido. Mas nós vamos fazer vamos acionar nossos técnicos e quando a gente for, a gente comunica você aí com a gente. Eu quero muito, assim, se puder, minha sugestão é que saia desse ponto e vá caminhando até onde ele inicia, porque quando a gente encontrar isso, a gente vai encontrar o início da coisa, entendeu? Fazer essa diligência com ela, então. Eu acho que seria muito interessante. Um relato, até porque a gente interrompeu, né, o relato das pessoas. Você conversou com as pessoas, o que é que você pode trazer? A situação é muito crítica, né? Como em todas as comunidades que eu vi no meu trabalho, é uma situação muito crítica, assim. Nunca o lucro da empresa é revertido para a comunidade sempre está em momentos muito críticos. E assim, o que eu acho importante também é a gente resgatar um pouco da história dessas comunidades, porque a maioria dessas pessoas, elas viviam aí antes da Hidroalunorte, antes do projeto se instalar, né? Elas viviam na área da fábrica ou na área do porto, e essas pessoas já foram deslocadas para outra área, modificando completamente o estilo de vida delas. Elas viviam, às vezes, de macaxeira, de peixe, então tinha uma vida boa e tranquila. E a partir do momento que o projeto vem, elas não apenas são impactadas pela poluição ou pelo minério, por esse tipo de coisa, mas elas são impactadas
pela mudança da vida delas. Elas têm uma vida completamente diferente, são deslocadas para lugares que às vezes não são adequados, entendeu? Então essas pessoas estão sofrendo impactos progressivos há 30 anos, impactos históricos, desde a implantação do projeto. Entendeu? Então, quando a gente vê, às vezes, as pessoas relatando isso, às vezes elas sofrem muito mais impacto do que elas dizem, mas são tantos impactos no tempo que elas nem se tocam mais de quanto elas já foram impactadas, entendeu? A gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas. Porque a situação delas é crítica. Você vai ver, você não ter água para você beber é um negócio muito louco, assim. E assim, existem, talvez se vocês forem realmente comigo, eu posso levar vocês em alguns pescadores que a gente entrevistou, pessoas que não conseguem mais pescar, não conseguem mais sobreviver. Eu venho já, direto aqui, muita gente aqui. E, assim, mas indo lá e vendo o cara pessoas voltar conseguem da pescaria cultivar, com 2 peixes, assim. Tem pessoas que não conseguem cultivar o açaí, porque não conseguem subir na árvore, que não tem mais força nas pernas. A gente vai solicitar esse acervo de filmagem para o nosso... Pode ser anexado no nosso CPI, nossa comissão, e também fazer o convite, porque nós fomos visitar esses pontos aí, a Vila do Conde, a gente convida você para estar presente com a gente, para acompanhar, tá? E verificar esses pontos aí. Se a gente consegue chegar, né? Não, quero fazer eu uma acho que é sugestão, totalmente presidente. possível. Inclusive, a gente poderia convidar a Priscila para acompanhar as diligências que fizermos. Por exemplo, nós vamos visitar a Imeris. Era importante se ela pudesse estar com a gente, com a visão de cineasta dela, de registro documental, que às vezes a gente não tem, né? Nós demos uma sacada, tu não tens não dava aquela imagem lá daquela bacia de rejeito que nós filmamos, que mostra o vazamento, né? Aí Aquela que o Celso filmou, só para a Priscila ver. Tu imagina, a gente... Olha aí, ó. Isso nós filmamos dentro da Hidro. Aposto que você não, só vou chegar mais perto aqui. Filma aí. Depois da chuva grande, isso não estava chovendo forte. Esse que vai descendo é o deputado Celso Sabino ali. Tá vendo como a água está descendo? Isso aí, segundo eles, são os canais que a sobra do rio eles fazem circular para cair na bacia, só que tem vazamento na parte externa, olha aí, ó. Tem contato com a natureza. Será que o solo... Tá vendo aqui caindo para cá o material? Olha a cor da água aí, é praticamente com aquela cor da água que você viu lá, né? Então aí tem bauxita, alumínio, ferro, manga, tem tudo quanto é tipo. Chama-se a cadeia do alumínio, né? E o que a gente está vendo é que virou uma única O Celso desceu daí, foi até uma das nascentes do Murucupi. Eu cheguei nessa mesma nascente do Murucupi vindo por fora. Nós fomos por dentro da empresa. Eles foram por dentro e eu consegui vir por fora. Eu acho que essa parte dos projetos e tal, ela é muito, muito, muito importante, entendeu? Porque ela vai indicar se essas coisas foram apreciadas pela SEMAS ou não, entendeu? Com certeza. E olha, assim, Bardalo, nós estamos recebendo perguntas, pessoas indignadas ligando através, porque está sendo passada ao vivo essa CPI. Lá de Barcarena, questionando, sabe, contribuindo com perguntas. Muitas perguntas nossas aqui são vindas das pessoas que estão vindo. E é importante mostrar aí o seu trabalho também, porque isso contribui com essa informação para a gente. Celso, deixa eu tirar uma foto. Eu queria fazer mais só... Pois não, fique à vontade. Pode fechar Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque nos últimos 10 anos a gente teve um problema no preço dos commodities, né? O preço dos minérios caiu no mundo inteiro. Há 10 anos atrás isso começou, com a crise da Você acha China que e tal. os tubos são parecidos? Os tubos são parecidos? Não, o outro é de concreto. Vamos comparar o teu tubo, que não é teu, que tu filmou, com esse tubo. Bora olhar os dois? Talvez a bitola seja parecida. Sim. Mas o que eu acho mais importante é a gente sair desse ponto para ir para o outro ponto. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o preço dos commodities, o preço do minério, ele caiu nos últimos 10 anos. Quando o preço cai, a produção precisa subir para poder Tem que equilibrar aumentar a as produção, coisas. volume de produção. Exatamente. Para compensar a perda no preço, né? Exatamente. Então, nos últimos 10 anos, vale muito a pena focar nos últimos 10 anos, não é porque mudou a empresa, que foi vendido para a Hidro. Mas essa variação do preço da commodity, ela tende e as reações precisam ser rápidas, entendeu, para o mercado. Eles estão sob pressão. Então, é na hora que as coisas começam realmente a ficar mais críticas. Então, acho que vale a pena concentrar nesse período, sabe? Estou falando sobre os projetos de expansão. Sim. O teu tubo, da tua filmagem. Vamos prestar atenção no diâmetro dele, por favor.
Não tem como aproximar, né? E olhar aquele tubo lá para ver. Isso aí parece uma coisa que não terminou, não parece para vocês? Parece uma coisa inacabada, isso que eu estou te falando. Parece que se estava construindo Algo. um duto para essa coisa que está escorrendo pelo rio vir por dentro de um duto, que chamaria menos atenção. Parece que se largou pelo meio e ficou desse jeito. Agora volta lá para Talvez a gente encontre artefatos se for mais para frente. que nós filmamos. Eles são mais largos, eu acho, aquele. Água da chuva. Não, meu amigo. Aposto que você não, só vou chegar mais perto aqui. Filma aí já. Lá em cima, né? Isso, Não é do isso, mesmo aí, tamanho, isso aí é embaixo, metal aí, ó. ou é... Olha ou é- só, se não é da mesma, Isso é praticamente. metal ou é Não, concreto? não, parece ser... Eu acho que essa Concreto, mesma tubulação sim, é aquela lá. Só que aquela não foi terminada. Tem que ver o material desse Hein? aí. Não, aquela é menor, né? Mas tem que ver. Mas deve ser. Mas tá certo. Mandaram por mim também, estou satisfeito. Eu acho que Querida, tem que... obrigado. Eu acho que a gente, toda vez que a gente for fazer uma diligência na área, Me chamem que eu lança tenho o maior convite interesse. Com para certeza. nos acompanhar. Ela vai como se fosse Põe um nosso auxiliar aqui, técnica. crachá de assessor nela. bacana. Aí pronto, passa lá na empresa sem problema nenhum. Então tá, Priscila, te agradece, sabe que o seu Muito tempo é mesmo obrigada. corrido, tá cheio de programas para fazer aí, mas a gente agradece, contribuiu bastante, principalmente essa filmagem, essa Obrigada. dúvida, esse depoimento seu foi importante para esclarecer a deságua dentro do Rio Pará. Tá? A gente agradece, CPI, a Comissão Parlamentar agradece, a Assembleia Legislativa agradece também, e o povo do Pará. Muito obrigado, você está dispensada. Tá?